Então agora a gente vai começar a contar sobre os pródromos. Os pródromos são aquele momento em que o corpo começa a dar sinais de que o parto está próximo, mas ainda não é trabalho de parto, tecnicamente falando, né? E normalmente demora alguns dias, né? Talvez assim, 4, 5 dias, uma semana, não tem uma quantidade exata. Mas os meus pródromos foram muito longos, vocês vão perceber como foram. Por isso que foram os pródromos infinitos. Só uma curiosidade aqui. Tem muitos médicos que indicam cesariana. Gostosa! É hoje que eu termino esse vídeo. Então, tem médicos que indicam cesariana e é uma indicação falsa. É mentira. Mentira. De 32 a 37 semanas mais ou menos, porque o bebê tá pélvico. Ih, mãe, seu bebê tá pélvico, não vai dar pra ser um parto normal. Vamos marcar a cesariana? E isso é uma indicação falsa de cesariana, porque a criança pode virar durante o trabalho de parto, inclusive, tá? Mas principalmente até o trabalho de parto, ali, até 37, 38 semanas, mais ou menos, ela pode virar, inclusive virar mais de uma vez. A título de exemplo, né? Naomi virou 6 vezes entre 32 e 37 semanas. Então, de vez em quando eu aprendi a identificar, e de vez em quando ela estava sentada, e aí eu fazia exercícios, eu vou botar o nome aqui, esqueci o nome dos exercícios, eu fazia exercícios que ajudavam a reposicionar, e no outro dia ela acordava virada, né, cefálica. Com 34 para 35 semanas eu já estava com muita contração de treinamento. Eu comecei a ter contração de treinamento muito cedo na gravidez da Naomi, com 14 semanas, mais ou menos, assim, 14 para 15 semanas. E isso é uma coisa que angustia um pouco algumas mulheres, né? E eu não tinha tido contrações de treinamento praticamente na gestação da Eloá, então eu não conhecia muito. E na gestação da Eloá começou bem finalzinho, assim, já. Assim, uma semana antes de eu ser internada e acontecer a cesariana. Da Naomi, não, passei a gravidez inteira tendo. Então, era esporádico, algumas vezes na semana. E a minha enfermeira me explicou, né, que não tinha problema, que eu não precisava me preocupar com isso, desde que não tivesse sangue, nem perda de líquido, nem dor, nada de estranho, assim. Só a contração mesmo não era razão de eu ficar preocupada ou de achar que era um trabalho de parto. Só que assim, não tinha ritmo nenhum, era algumas vezes na semana, depois passou a ser muitas vezes na semana, depois passou a ser todos os dias, depois várias vezes ao dia. Então, com 34 para 35 semanas, já era várias vezes ao dia que eu tinha, sempre sem dor, sem qualquer outra coisa, só a contração mesmo. Um belo de um dia, na entrada das 37 semanas, eu e o senhor, meu marido, não se escandalizem, tá, gente? Bebês são feitos assim, inclusive, né? Então, eu sou casada, né? A gente teve um momento ali de intimidade, tivemos relações, e depois disso, eu tô falando essa informação porque essa informação é importante para algumas mães, né? Depois disso, as contrações engataram de um jeito e não queriam mais parar de jeito nenhum. Pela primeira vez, essas contrações vieram com dor. Aí eu entrei em contato com a enfermeira imediatamente. Tá vendo, gente? Porque é bom ter enfermeira obstétrica, porque você não poderia esperar até a próxima consulta do pré-natal para saber o que está acontecendo. Você seria obrigada a ir ao hospital para ver o que estava ocorrendo. Talvez eu fosse internada desnecessariamente, precocemente, né, ou qualquer coisa do tipo, né? Mas eu expliquei para ela o que tinha acontecido pelo WhatsApp ali rapidinho, que as contrações não estavam parando, né? Então já fazia assim meia hora, 40 minutos que tinha acontecido isso, né? Que tinha engatado e não parava mais. Então ela me explicou algumas coisas e essas coisas eu vou dividir aqui com vocês. Essa coisa do sexo durante a gravidez, ela ainda é um tabu para muitas mães, para muitos pais. Tem pais que têm medo de fazer enquanto a mulher tá grávida, acha estranho, acha que o bebê vai sentir, acha que vai machucar o bebê. Gente, não tem como isso acontecer, tá? É impossível. E tem mães que se sentem desconfortáveis, sentem medo também de que desencadeie o trabalho de parto por conta disso e tudo mais. E talvez você vendo esse relato, você fale, e aí, ó, foi fazer as coisas e desencadeou o trabalho de parto. Mas não é assim que funciona, né? Na realidade, quando a mulher tem um orgasmo,
Isso gera, sim, contrações do útero, né? E também existem substâncias no esperma do homem que também geram contração no útero. Só que isso só vai levar, digamos assim, só vai ajudar a acontecer um trabalho de parto se ele já ia acontecer, de qualquer maneira. Se você estava próximo a entrar em trabalho de parto, vamos supor com 37, 38, 39 semanas, e você mantém relações, isso pode ajudar. Isso pode dar um incentivo. Mas é porque o trabalho de parto já estava ali para acontecer. Mas você está de 30 semanas, de 20 e poucas semanas, de, sei lá, em qualquer momento, e não tem processo de trabalho de parto para acontecer, não é o fato de fazer relações que vai fazer desencadear, certo? Então, minha enfermeira me explicou isso, ela falou, mãe, se isso aí for um trabalho de parto, é porque já você estava beirando isso já, a qualquer segundo, e acabou que incentivou um pouquinho ali. Mas se não, essas contrações vão parar. Elas não vão ficar, né? E aí ela pediu que eu fosse tomar um banho quente, porque o banho quente ele gera esse processo. Das duas, uma. Ou engata, ou para de vez, se é um falso trabalho de parto. Então, não, ter relações durante a gravidez não gera risco, não é perigoso para o bebê, não é perigoso para a mãe, não gera parto prematuro, nada dessas coisas. A exceção é se você está sofrendo uma gravidez de risco. Você tem um descolamento de placenta, a médica já avisou que você não pode fazer nenhum tipo de exercício e normalmente eles vão colocar no mesmo balaio a questão de ter relações sexuais, mas aí o médico vai te avisar que por alguma circunstância, né, daquela gestação de risco, aí não pode. Mas se é uma gestação típica, que não tem risco nenhum, que nada está acontecendo, você não vai ter um parto prematuro por conta de um momento de intimidade. Certo? A enfermeira falou, né, pra eu ir fazer o tal do teste de chuveiro, né, ir lá, ficar 30 minutos debaixo da água morninha, tudo, pra ver se eu ia entrar em um trabalho de parto. Se eu entrasse, seria um trabalho de parto prematuro. A gente ficou preocupado, que a gente não queria isso, porque 35 é prematuro. E eu lá tomando banho, o Vinícius correndo pela casa, tentando juntar as coisas. Porque não tinha nada pronto. Assim, de mala, né? As malas não estavam prontas, as roupinhas ainda estavam secando, não tinha documento separado, não tinha nada, porque estava muito cedo, né? Então ele saiu andando pela casa tentando juntar o básico ali, uma roupinha ou outra, os documentos e tal, e eu lá dentro do chuveiro, né? Depois de um tempo saí do chuveiro e aconteceu exatamente o que a enfermeira falou. Foi cedendo, né? A gente monitorava ali. E essas contrações acabaram por sumir completamente, alguma coisa em torno de 1h30, 2 horas depois desse chuveiro, né? Elas desapareceram. Então, alarme falso número 1. Não era trabalho de parto, eram pródromos. E aí, nas semanas seguintes, eu continuei tendo umas contrações de vez em quando que elas vinham com dor. Algumas vinham sem dor, algumas vinham com dor. Era uma dor muito sutil, lembrava uma cólica menstrual, suave, mais ou menos isso. Na 36ª semana, eu tinha 3 eventos. Eu tinha um concurso, eu tinha o recital de balé da Eloá e eu tinha um casamento pra ir. E eu jurava que eu não ia em nenhum dos 3, porque como já tinha dado um alarme falso com 34 para 35 semanas, e a Eloá nasceu de 36 semanas, eu achava que por conta disso, né, poderia ser um sinal ali que a Naomi também nasceria cedo. Em torno das 36 semanas já estava contando que eu não fosse em nada dessas 3 coisas aí que eu tinha me organizado para fazer. A barriga estava super baixa, a Naomi estava extremamente encaixada, eu sentia ela cavucando, cavucando lá embaixo o tempo inteiro. Então, mas enfim, no fim das contas, não, ela não nasceu. Passou as 36 semanas, passou todos os eventos e nada da Naomi nascer. Com 37 semanas eu parei 100% de trabalhar, né? Parei de dar aula de dança, parei de dar aula de inglês e fiquei ali prontinha esperando pra Naomi nascer. E Naomi sumiu, meus queridos, desapareceu. Todos os sinais que tinha eram muitos, né? Meu corpo silenciou. Nem as contrações praticamente não tinha mais, nem com dor, nem sem dor, nem nada. Desapareceu tudo. Eu ficava ali, ó. Comecei a ficar um pouco agoniada com aquilo, porque agora Naomi não era mais prematura e não queria mais nascer também. Tava ótimo lá.
dentro, né? E eu comecei a fazer algumas coisas para induzir naturalmente o parto. Então comecei a fazer mais caminhadas, eu comecei a consumir tâmaras, fazia alguns exercícios em casa mesmo, eu namorava. Então comecei a fazer algumas coisas na intenção de ver essa menina, vambora, né, minha filha? Vamos, né? Vamos vir pro mundo, né? Mais nada. Não, nada. Ah, deixa eu explicar o rolê das tâmaras. Eu tinha lido, né, no começo da gestação, que existiam umas pesquisas estudando que as tâmaras eram ótimas para consumo das grávidas porque elas têm uma influência sobre o parto quando consumidas na quantidade correta e dentro de uma janela específica, que é das 36 semanas até as 40 semanas, mais ou menos, ou até próximo do parto, enfim. Então você tem que comer 6 tâmaras por dia, necessariamente, essa quantidade ou um pouquinho mais. E só quem pode consumir aqui não tem a diabetes gestacional, porque ela é muito doce, né? E aí você consome todos os dias, das 36 semanas até o parto. E qual o efeito disso? Segundo estudado em universidades lá em Israel e tudo mais, isso era tipo assim, aquelas dicas de vó, que até então era talvez um mito ou uma coisa ali passada de geração para geração, tradições, né? Eles foram estudar, foram fazer pesquisas em cima disso e descobriram que realmente as mulheres que consumiram, né, aquela amostragem que eles pegaram ali, aquelas mulheres que consumiram dessa maneira, das 36 semanas até o final, nessa quantidade, elas tinham um trabalho de parto mais curto, a bolsa não estourava tão cedo, o que é ótimo para a mãe, porque ela sente mais dor a partir do momento que a bolsa estoura, né? Você tem uma limitação ali que você não pode ficar tantas horas com bolsa rota, então isso é positivo. E elas tiveram dilatações naturais dentro do período correto, então dentro de entre 39 semanas e 41 semanas, né? Então tem todo um benefício ali. E eu tinha lido sobre isso, então com 36 semanas eu comecei a consumir as tâmaras, mas tem uma nota, mas valeu a pena porque, de fato, no meu entender, fez exatamente esses efeitos que eu falei pra vocês. Com 38 semanas, as contrações voltaram e voltaram com dor. Trouxeram a cólica junto. Eu tinha toda hora, mas não tinha ritmo. Mas eu falei assim, agora vai. Mas não foi. Eu tive mais um alarme falso, né, nessa semana, nas 38 semanas, que durou 2 horas e meia, em que eu tinha contrações de 10 em 10 minutos. Elas ritmaram, né, mas não progrediram. Com 39 mais um domingo de manhã, dia 4/2, eu tive mais um alarme falso. Alarme falso número 3, né? Dessa vez eu fiquei com contrações ritmadas durante quase 4 horas. Olha só a quantidade de vezes que eu teria ido pro hospital se não fosse o fato de eu ter uma enfermeira obstétrica, né? Então eu tive outro alarme falso, durou 4 horas, mas depois sumiu novamente. Eu achava que ia, mas não foi. Não. E nesse momento eu já tava um pouco de saco cheio, gente, eu confesso que eu sentia contração com dor, né? Minha barriga tava grande, mas eu tinha estudado o suficiente para saber que as coisas no parto normal só acontecem na hora que tem que acontecer. E você tem que ter paciência e esperar o tempo do bebê e o tempo do seu corpo. No dia seguinte desse alarme falso, com 39 mais 2, a gente começou indução com óleo de prímula, né? Minha enfermeira pediu para eu comprar na farmácia e começar a indução. O óleo de prímula você consome oralmente e também coloca intravaginal, e o propósito dele é digamos que assim, amaciar o colo do útero, facilitar, né, que ele fique em condições boas para o parto. Porque muita gente pensa que é só a dilatação, eu tenho que ter dilatação, eu tenho que estourar a bolsa. Mas você pode ter dilatação, bolsa estourada, se o seu colo não estiver pronto, o bebê não passa. Então, todas essas coisas têm que estar trabalhando juntas. Então, a gente começou com esse processo de utilizar o óleo de prímula, né? Essa semana também teve muita gente falando, né? Que, não, agora você vai ter, agora a bebê vem. Porque por causa de uma lua X que tá... agora vai! Não foi, tá? A lua me traiu. Não aconteceu por causa da lua, não, tá? No dia 6 de dezembro,
Foi aniversário do Vinícius, eu lembro que a gente não se planejou pra nada, porque a gente tava esperando o bebê pra qualquer segundo, então a gente não podia planejar festa, não podia planejar nada. Quando deu 5 horas da tarde que a gente viu que ela não nasceu, a gente falou, vamos pedir uma pizza, chamar uns amigos aí e comemorar assim. E aí foi isso que a gente fez. Eu tava enorme, super cansada e tal. No dia seguinte, eu tinha uma ecografia, e aí fui lá, vi a bebê, toda linda, maravilhosa, tudo bem com ela, gigantesca, com 3,6 kg. Pra mim, né, gente, eu tenho 1,58 m, olha o meu tamanho, né? Então 3,6 kg é um bebê grande pra mim. E eu saí de lá desesperada, gente. Até mandei mensagem no grupo, né, da doula, da enfermeira. Eu falei, gente, eu não sei como é que eu vou parir essa criança, ela está grande. Elas me tranquilizaram, falaram assim, mas isso não tem nada a ver, não importa se ela tem 3 quilos, 3,2 kg, 3 quilos não sei quanto. Ela vai passar de qualquer jeito, desde que o seu corpo esteja pronto, né? Então não encana com isso. Gente, foi só o tempo de eu trocar essas mensagens com as meninas e com o Vini. Eu tava descendo de elevador, minha mãe e o meu marido estavam me esperando lá no estacionamento, né, do lugar onde eu fazia ecografia. Foi esse trecho entre fazer o exame e descer. De repente as contrações começaram e engataram de um jeito também, de novo. Assim, que nunca tinha acontecido. De 3 em 3 minutos, com dor, né, bem pronunciadas assim mesmo. Eu cheguei quase sem fala no carro. Falei, gente, tá acontecendo alguma coisa. Eu acho que eu tô entrando no trabalho de parto neste exato momento. E aí a gente começou a contar ali, né, no aplicativo de monitorar as contrações. E realmente estava num padrão que nunca tinha tido antes. Nesse dia era fazer compras depois que eu saísse do exame, né? Mas não deu. Minha mãe entrou sozinha no supermercado, comprou meia dúzia de coisas enquanto tava eu e o Vinícius lá no carro, ele contando as contrações e eu já assim meio sem fala dentro do carro e todo mundo e eu lá com a equipe conversando. De lá a gente ainda foi buscar outra coisa em outro lugar no Sudoeste. E eu, agora vai. E a equipe, agora vai. E a minha mãe morrendo de medo até a neném dentro do carro, porque quando a gente voltou, já era horário de engarrafamento, era 5h30 da tarde mais ou menos, e ela já pensando em me largar em algum corpo de bombeiros para eles me levarem dentro da ambulância direto pro hospital, que a coisa tava pegada mesmo, sabe? E chegamos em casa, na entradinha da noite, assim, e eu lá com as contrações de 3 em 3 minutos, já fazia 3h30 que eu tava nesse processo, assim. Eu cheguei em casa, né, na entrada da noite, fui direto pro chuveiro, já tava acostumada, né? Teste do chuveiro já tinha feito não sei quantos aqui, já perdi as contas de quantos alarmes falsos que eu já contei aqui pra vocês. Então fui direto pro chuveiro, mas eu realmente acreditava que dessa vez a coisa tava acontecendo porque tava completamente diferente, né? E aí botei minhas playlists lá de parto, toda feliz, ouvindo minhas músicas lá no chuveiro, Vinícius todo feliz também, sorridente pra mim, doula a caminho, enfermeira obstétrica a caminho, porque elas perceberam que a situação estava diferente, né, tudo. Minha doula chegou lá em casa, acho que eram umas 19h40, talvez mais ou menos, e a enfermeira chegou depois, por volta das 8h30, e veio me avaliar. E não tinha dilatação, gente. Gente, 0 centímetros de dilatação. Quando a enfermeira me avaliou. Não tinha 1, não tinha 2. 0. Depois de nem sei quantas semanas, já dias que fazia que eu tava sentindo dor, que eu tinha tido esses alarmes falsos todos. Cara, fiquei muito triste, meu Deus. Eu vou ter que olhar aqui qual era alarme falso número 4. Eu tive que olhar na anotação, porque eu já nem sei, já tô perdida aqui. E não tinha como fazer descolamento de membrana, que é um procedimento que às vezes é feito para dar uma acelerada no processo. Porque mesmo para fazer esse descolamento, você tem que ter um pouquinho de dilatação. E não tinha nada. Elas conversaram comigo e bateram papo ali um pouco, explicaram. Mas ainda são pródromos. Então, vai descansar, vai assistir um filme que você queira, vai, né, relaxar. E aí, elas... Gente, eu tava com ódio dessa palavra já, pródromos. Eu odiava ouvir pródromos, essa palavra com P. E aí elas foram embora.
E eu confesso que depois que elas foram embora eu chorei. Chorei abraçada com o Vini, falei que tava cansada, tava triste, porque eu tinha esperança de que todos esses processos que tinham acontecido já tivesse alguma dilatação acontecendo. Nem que fosse 1 centímetro ou 2, né? Mas não tinha nada. Então eu tava 3 semanas e meia sentindo dor e não tinha dilatação nenhuma. E eu comecei a duvidar do processo. Eu comecei a duvidar se eu ia conseguir mesmo parir. Eu tinha várias crenças limitantes sobre isso. Porque eu tinha ouvido de algumas pessoas, não vou citar nomes, mas tinha escutado tanto de familiares, quanto de amigos, quanto de pessoas desconhecidas. Pra que você vai passar por essa dor? Pra que você vai fazer isso com o seu corpo, com o seu psicológico? Você é muito pequena, você só tem 1,58 m, você é muito magra, seu quadril é muito estreito, corre risco de você não ter, né, passagem, que o pessoal fala, ah, ela não tem passagem. Então, eu cresci ouvindo isso, e eu ouvi isso muitas vezes de muitas pessoas. Então, eu tinha minhas dúvidas. Por mais que você estude bastante, se encha de informações, até você passar o processo de verdade, sempre existe uma duvidazinha. E essa dúvida é fomentada por essas dúvidas que as pessoas jogam na nossa cabeça. Então, quando ela foi ali, viu que não tinha dilatação nenhuma depois de 3 semanas e meia de dor, esse medo me atacou, assim, com tudo. E eu fui dormir chorando e questionando se realmente eu ia conseguir, né?